Está a chover hoje. Está a chover, sabem porque é que está a chover? Eu vou-vos dizer porque é que está a chover. Porque a lei de Deus é eterna. A lei de Deus não sucumbiu na morte de Jesus. Jesus morreu no morreu na cruz do Calvário, mas muitos dizem que Jesus aboliu a lei na morte da cruz. Vamos analisar racionalmente, compreendendo, mesmo sabendo que a Bíblia é a verdade de Deus. Sabendo isso, eu desafio a cada um que diz que a lei de Deus terminou no sacrifício de Cristo e que agora vivemos pela graça, a encontrar um versículo que seja no Antigo ou no Novo Testamento, uma profecia no Antigo Testamento, que a lei de Deus ia terminar no sacrifício de Jesus. A lei de Deus são os 10 mandamentos, inclui o sábado. Onde é que umas profecias iam dizer que a lei de Deus ia ser abolida no sacrifício de Jesus? Vamos analisar isto pela razão analítica. Vocês compreendem que se a lei de Deus fosse abolida, o que é que ia acontecer a toda a lei? Toda a lei ficava anulada. E eu já nem estaria aqui a fazer este vídeo, porque toda a humanidade já não existiria, já teria sucumbido há milénios. Isto porque, olha, a lei de Deus faz com que o Sol gire e dê a sua luz nas suas estações próprias, no seu dia e à noite, a Lua vê-se. Se a Lua parasse, o mar pararia, os peixes morreriam, já não havia vida no mar. Não havendo lei, a Lua também não há lei, também não anda. O Sol deixaria de dar a sua luz. Não haveria dia, havia noite, as pessoas perdiam o tino do dia e para eles uma hora é como fosse uma eternidade, era muito tempo. As pessoas iam lutar pelos bens materiais. Não havia flores, não havia nada na terra, não havia plantas, não havia nada para comer porque não havia sol, não havia chuva, porque não chovia, se não havia sol não há evaporação, não havia nuvens, não havia chuva, tudo morreria. Raciocínio de outra maneira. A Bíblia fala muitas vezes em medidas. Por exemplo, um braço, que é a medida que eles usavam, isso deixaria de ser medida. Nós não temos a medida de um braço. Temos a medida de um braço. Não usamos a medida. Mas usamos a fita métrica. A fita métrica mede 1 metro, mede 1000 milímetros. Existe na França um metro padrão para todo o mundo. Para quando alguma empresa, algum cientista quiser ver se realmente o seu aparelho está conforme o padrão, vai a Paris e vai aquele padrão que é de marfim e lá vê 1 metro. E lá tira a conclusão se está certo o seu metro ou se está errado. Hoje em dia nós usamos muitos aparelhos de medir, muitos aparelhos. Eu tenho aqui um que chama-se o paquímetro, que vai até às milésimas de milímetro. Falta só o zero, quando ele fecha, ele começa a contar do zero. E vai abrindo, e vai marcando milímetro a milímetro, milésima a milésima, a centésima. Portanto, quando Jesus morreu, os judeus, em São João 15:10, aliás, São João 15:1, há uma passagem lá que Jesus diz: Eu sou a videira
e meu pai é o lavrador. Eu queria ler esse texto só para situarmos. Na meditação matinal 2, eu vou à meditação matinal 2. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. São João 15:1. Aqui está a testemunhar a videira verdadeira e a videira e os ramos, que a videira foi posta à prova. Ela foi botada fora, ela estava no povo judeu, e o povo judeu diz: não queremos mais a videira e vamos botar a videira para fora dos muros. Queriam destruir a videira. E Jesus morreu cá fora dos muros de Jerusalém. Quer dizer que o povo judeu deixou de ter o privilégio de ter a videira verdadeira. Isto quer dizer muitas coisas. Aqui nós queremos dizer que eles deixaram de ter a luz maior, ter a revelação. Para eles não faz parte da profecia. Ou seja, Deus não se revela a eles nem por palavras, nem por profecia, nem por sonhos, nem por visões. Eles estão fora do contexto sagrado. Ou seja, para eles não há luz. Acabou. Eles sacrificaram Jesus, houve mais 3 anos e meio, mas isso quer dizer que eles terminaram o seu tempo de graça. Não vamos ao tempo da graça. Eles também tinham o tempo da graça. O tempo da graça é um favor imerecido que o rei dá ao servo que pecou. E agora ele recebe graça. Vocês lembram-se daquela parábola em que o servo devia muito dinheiro ao rei e o rei perdoou-lhe a dívida, e esse servo depois encontrou um outro servo que lhe devia pouquinho dinheiro e ele não lhe perdoou e fez-lhe pressão para ele pagar a pequena dívida. Então o rei, sabendo disto, que este servo não deu graça àquele homem, pegou nele e disse: olha, acabou, a tua graça já não é graça, vai ser uma desgraça. Ou seja, a graça é o perdão para com os pecados. Jesus acabou com a condenação do pecado. Não acabou com o pecado. O pecado continua, porque as pessoas vão continuar a pecar e precisam da graça. Então, os judeus pegaram em Jesus e botaram Jesus para fora de Jerusalém. E mataram Jesus. Mas Jesus levou a lei de Deus. Levou as regras. Levou os 10 mandamentos. Levou o sábado. Levou a luz. Levou a profecia. Levou os sonhos e as visões. E digam-me só mais uma coisa. Qual dos profetas, ou dos servos de Deus, ou os pastores, ou os reformadores, descobriram que a lei de Deus terminou? Qual deles? Nenhum deles. Nenhum deles, através da Bíblia. Por exemplo, Martinho Lutero, João Hus, Calvino, Wesley, todos esses começaram a descobrir na Bíblia. Eles tinham parado de ler a Bíblia durante séculos e montoar tradições em entulho, e não viviam mais os 10 mandamentos. É verdade. Eles nem sabiam que havia os 10 mandamentos. Então, o Martinho Lutero, o João Hus, o Calvino, o Wesley e outros, estes são os mais conhecidos, começaram a descobrir algumas coisinhas pequeninas, como eu costumo dizer. A luz começou a nascer. Começaram a ver a justificação pela fé, o batismo, o sacrifício de Jesus, que o perdão era pela graça, que não era pela igreja, não era pelas missas. Então, eles começaram a descobrir as verdades bíblicas antigas, que estavam em toda a Bíblia, que estavam principalmente no Novo Testamento, mas nunca descobriram, nem vão descobrir, nem descobrem, não porque não está lá, não descobriram porque não está lá, a anulação da lei de Deus.
os reformadores não vieram dizer, não chegaram ali e disseram, olha, acabou os 10 mandamentos, olha que bom, agora vivemos pela graça. Nenhum deles. Pelo contrário, Deus se revelou, deu sonhos, deu visões aos seus servos, que era preciso obedecer à lei de Deus, não é desobedecer. Fazendo este ponto da situação, quero dizer para aqueles que dizem que vivemos pela graça, nós sim, vivemos pela graça, mas existe, a graça é preciso porque existem os 10 mandamentos, porque se não houvesse os 10 mandamentos, não precisávamos de graça para nada. A graça é para... é como uma manta de justiça de Cristo, é a justiça de Cristo, é a nossa justiça, é a justiça de Cristo que é imputada ao pecador que está em pecado. E o pecador, o que é que faz? Liga-se à corrente divina e faz parte da videira. Como disse o texto, eu sou a videira e meu pai é o lavrador e vós os ramos. E quem se liga à videira verdadeira passa a dar frutos. E Jesus deu frutos. E Jesus fez a obediência, exaltou a lei de Deus. Então a graça é para isso. Não é para desobedecer à lei de Deus. Tenho dito, um bom dia de trabalho, que hoje é sexta-feira aqui. Um bom dia de preparação para o sábado e que o Senhor vos guarde e vos proteja. Amém.